Depressão. Ultimamente, essa palavra tem aparecido bastante nos jornais, nas escolas e principalmente nas redes sociais. Todos já ouviram falar sobre a depressão, mas algumas pessoas não sabem o que é. Então eu vou explicar de acordo com o Dr. Drauzio Varela. Ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios de sono e do apetite. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda do emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares e as dificuldades econômicas. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas sempre encontram um jeito de superar a sua dor. Nos quadros de depressão é o contrário. A tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem a perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. Eu sofro de depressão já tem 9 anos, e há 8 anos atrás eu tive um surto psicótico. Luto contra essa doença silenciosa, tomo remédios controlados, já tomei mais de 8 tipos de remédios. Eu tive um surto e tentei o suicídio. No decorrer de uma depressão, podem surgir tendências suicidas, e não são raros os doentes que cedem a esse impulso. Por isso, qualquer sinal de ideias suicidas é como um pedido de socorro, e que como tal deve ser atendido. Eu não lembro de nada que aconteceu na época, mas as marcas ficaram no corpo. A depressão é uma doença que envolve o lado espiritual. A gente tenta contra a nossa própria vida, e não é isso que Deus quer para nós. É importante afirmar que nem sempre uma pessoa que possui transtornos depressivos tende a querer tirar a própria vida. Na verdade, essa vontade está ligada a fatores como a gravidade do quadro de sua depressão, o uso abusivo de álcool e drogas, além de medicamentos antidepressivos, acontecimentos pessoais, como o diagnóstico de uma doença, e a existência de traumas como abusos na infância. A vontade de escapar desses problemas do mundo real faz com que quem sofre do mal veja na morte uma solução para se livrar disso. E por isso apoiar, ou melhor, saber como ajudar a pessoa que está com depressão é fundamental para que ela não chegue às vias de fato. O que me levaram a ter depressão foi algo na infância, algo relacionado à minha mãe. E a psiquiatra disse que alguns fatores a mais que foram tipo uma bola de neve. Quando explodiu, surgiu a depressão. Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilho para suas crises. Os exemplos são os acontecimentos traumáticos nas infâncias, o estresse físico, psicológico. Esses mesmos motivos também levam ao suicídio. Mulheres parecem ser um pouco mais vulneráveis aos estados depressivos em virtude da sua oscilação hormonal, a que estão expostas principalmente no seu período fértil. No meu caso foi muito sério, depressão crônica profunda. Cheguei a ter a possibilidade de ser internado no hospital psiquiátrico, mas meu esposo não permitiu. A depressão pode ocorrer de diversas formas e graus de intensidade, podendo ir de depressão leve, moderada e severa. Essa última é conhecida como depressão profunda.
considerada a mais grave de todas. Também existem tipos diferentes de depressão, que surgem em decorrência de situações ou de outras doenças. Em geral, os sintomas de depressão se assemelham a todos os níveis da doença, embora existam diferenças entre eles. Mas o que acentua o problema e faz com que o distúrbio seja considerado severo é, principalmente, a presença de pensamentos de morte e até mesmo suicida. O apoio da família é muito importante. A pessoa depressiva precisa se sentir importante, precisa entender que ela é amada e é importante ter ela ao lado da família. O apoio do meu esposo, do meu irmão, foi muito importante para mim, porque com isso eu senti vontade de lutar para viver. Eu ter superado o surto me fez ver que eu queria viver. Então, eu passei a lutar contra a depressão. Ainda tomo medicamentos controlados. São 3 hoje em dia. Mas eu agora sei lidar com minhas emoções. Sei lidar quando tenho alguma crise. Eu tenho crise de ansiedade. E quando eu entro em crise, eu procuro me policiar, fazer algo para distrair, tipo assistir filme, assistir documentários ou dormir. Isso me acalma e desse jeito eu vou enfrentando a cada dia. Depressão é uma doença muito séria. Muita gente brinca com isso. Acha que é frescura, acha que é coisa da cabeça da pessoa, mas não é não. É uma doença que é uma luta interior muito grande. E eu quero dizer que merece respeito às pessoas que lutam contra a depressão. Merece um crédito de entender que é uma doença séria. E espero estar ajudando aqueles que não entendem muito bem ainda o que é ter depressão. Essa é a minha história. Meu nome é Daniela e tenho 43 anos e luto contra a depressão há 9 anos. Depressão não é brincadeira. Ela não sangra, não vaza. Ela simplesmente seca a alma, o raciocínio, a razão, a paz, a vida. A depressão é uma dor real, sentida intensamente por quem se sente completamente sozinho, mesmo em meio à maior multidão que existe. A depressão pode mudar quase tudo, desde a forma de como você se mexe e dorme, até como interage com as pessoas ao seu redor. É possível notar essas mudanças até na sua forma de falar ou na sua escrita. Por vezes, essa linguagem de depressão pode ter um impacto poderoso nos outros. Pense no impacto da poesia de Sylvia Plath e das composições de Kurt Cobain, que se suicidaram após sofrer depressão. Ninguém tem depressão porque quer, ou porque acha bonito, ou para ter status nas suas redes sociais. As pessoas deveriam saber que os depressivos também sorriem, também contam piadas, brincam. Por fora, as pessoas depressivas são pessoas normais, mas por dentro, só elas sentem.